Bem-vindos ao canal Gabinete de Comando. Esse vídeo não é nada fácil para mim estar gravando. É um vídeo que eu tô cansado, eu fui dormir com muita dor de cabeça com essa situação do deputado federal Daniel Silveira. E esse vídeo, eu não tô aqui para narrar fatos. Eu tô aqui para fazer um desabafo pessoal e acredito que o que eu vou falar aqui está na cabeça de muito brasileiro hoje, principalmente naqueles 57 milhões de brasileiros que elegeram o atual presidente. O que o Daniel começou a fazer é o que a gente já está pedindo para fazer há muito tempo. O que o Daniel Silveira externou naquele vídeo é o que o brasileiro já vem falando há muito tempo. E sabe o que corrobora para isso? Você imagina um ministro do Supremo Tribunal Federal não poder andar nas ruas do próprio país, porque vai ser achincalhado. Vocês imaginam um negócio desse? Como que isso vai dar certo? Vocês lembram quando o Lula ficou preso? Que, eu me recordo agora, acho que foi o Requião, disse que tinha que fechar o STF, que os ministros não prestavam, que eram covardes. Por quê? Porque por muito tempo as quadrilhas petistas ficaram no poder, colocaram os ministros que lá estão. Você imagina, você acha que um bandido como Lula e toda a sua quadrilha petista ia colocar no STF alguém que pudesse prejudicá-los, alguém que fosse prender, alguém que fosse fazer justiça? Claro que não, mas é claro que não. O povo de bem, que tem um mínimo de raciocínio, não aceita aqueles ministros que lá estão. Não há nada contra a instituição do Supremo Tribunal Federal. Ela deve sim existir para que, na verdade, proteja o país e a nossa Constituição de pessoas como lá os ministros que hoje lá estão. A atitude dos ministros hoje mostra que, de fato, nós precisamos de um STF. O que nós temos que mudar são os ministros. São os ministros que têm que mudar. Tudo isso está acontecendo mostra que nós precisamos, sim, de pessoas que salvem, que respeitem a nossa Constituição. O que está acontecendo lá hoje é apenas ego, é apenas vaidade. Porque muitos parlamentares aí já falaram coisas muito piores, já fizeram acusações como o Cajuru fez do Gilmar Mendes. Coisas muito piores e nada deu. Mas dessa vez, por vaidade, o Alexandre de Moraes está fazendo o que está fazendo. Mas por que chegamos a esse ponto? Chegamos a esse ponto porque não foi imposto limites ao Supremo Tribunal quando no momento correto. Essa operação, essa investigação das fake news é inconstitucional. Contra a Bia Kicis, contra o próprio Daniel. Então, quando você vai deixando as coisas acontecerem, empurrando com a barriga, a tendência é piorar. A tendência é piorar. Não tem outra resposta. Um Supremo Tribunal Federal, que em toda a sua história, mais de 500 parlamentares foram indiciados e quase todos absolvidos, é uma piada. É uma piada. Um Supremo Tribunal Federal que não conversa a língua do seu povo. O Cajuru denunciou que o Gilmar Mendes vai para Portugal 12 vezes no mês. O cara nem vive o Brasil. O Cajuru denunciou que o Gilmar Mendes vai para Portugal 12 meses no mês e você paga a conta do avião. O cara que tem 90 mil reais de auxílio alimentação. Que seriedade tem nisso, gente? A cabeça deles é outra. A cabeça deles é completamente diferente. Não tem lógica o que está acontecendo no Brasil hoje. Ah, Thiago, você é a favor do AI-5? Não. Você é a favor da ditadura militar? Também não. Mas algo tem que acontecer. E para dar um restart no Brasil, talvez só as Forças Armadas possam fazer. Não para que eles tomem o poder, mas para que eles deem um basta nisso. Algo precisa ser feito. Hoje o Brasil trabalha para sustentar político. Isso não pode mais continuar. Tem que sim ser dado um restart no Brasil para esta porra toda. Desce todo mundo, direita e esquerda, desce todo mundo, acaba com esses privilégios de deputado ter
200 mil ao mês de verba de gabinete. A Corte do Judiciário custar bilhões ao ano. Que porra é essa? Enquanto a gente não tem asfalto, enquanto a gente não tem comida na mesa, enquanto a gente não tem nem saneamento básico, tem que acabar. Isso tem que parar. Essa briga, essa queda de braço só está aumentando. E quem está no meio está se lascando, está se ferrando. Já viu aquele ditado? A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco? A esquerda está avançando de novo. O Supremo está botando as garras de fora. Você nunca viu o Supremo agir como o Supremo está agindo agora. Ficou calado ou omisso diante de tanta operação que teve contra os roubos do Brasil. Vai dizer que é mentira, que a Petrobras não estava sendo roubada. Olha os números de hoje aí, os números do avanço do país, os lucros das estatais. Onde estava esse dinheiro? Onde estava esse dinheiro? Os caras que não conseguiram fazer a água chegar no Nordeste, mas fizeram porto, aeroporto, um monte de obra em outros países ditatoriais. Ditadores. É uma piada. Esses ministros que lá estão, que eu sinceramente não os considero ministros, são uma piada. Nós brasileiros temos o direito, assim como nós temos, de tirar um deputado, de tirar um presidente, nós temos o direito de não aceitar o ministro que lá está tomando a atitude que lá está tomando. Tendo a postura que está tendo. Alexandre de Moraes, quando foi indicado para ser ministro, foi comemorar numa lancha com um monte de político. Isso é sacanagem. O Toffoli foi reprovado 3 vezes na prova de juiz, mostrando que ele não pode julgar, não tem capacidade intelectual para ser um juiz e está lá como ministro da maior corte nacional. Como que isso vai dar certo, gente? Isso não vai dar certo. E a hora do basta já chegou, já passou. E está crescendo um sentimento. No início do vídeo eu falei que eu fui dormir com dor de cabeça, porque está crescendo um sentimento de injustiça muito grande em mim e em muitas pessoas que eu tenho conversado. Um sentimento um sentimento de injustiça, um sentimento de impotência. Sabe por quê? Porque pro nosso lado, as nossas redes sociais estão sendo caladas, pessoas do lado do conservadorismo estão sendo presas, a esquerda fez manifestações, quebrou, queimou, tacou fogo, esperneou e não deu merda pra ninguém. Aí um deputado que falou pode sim ter usado palavras pesadas, usou, mas na nossa Constituição diz que pode. Você é contra? Então lute para mudar a Constituição. Porque essas mesmas arrobas, esses mesmos palavrões são usados diariamente contra o chefe do Poder Executivo. É ladrão, é bandido, é quadrilheiro, é miliciano, é genocida. É usado a todo momento. Então é um peso para cada lado. O Supremo não está vendo isso. O Supremo que é acionado por qualquer merdinha. Não está certo. A parada não está equilibrada. Não está certo. E isso não vai acabar bem. Querer deixar o Daniel Silveira preso para manter a harmonia dos poderes, isso não cola mais não. Isso não cola mais. Esse negócio de manter a harmonia dos poderes só beneficia os políticos e os ministros. O povo, com cada vez menos liberdade, com cada vez menos poder de compra, de escolha. Não está dando certo. Agora chegou a hora, na verdade, de botar as coisas no lugar. Não tem harmonia entre os poderes, tem que ter harmonia no povo. Harmonia para o povo, e o povo não está se sentindo harmônico nesse momento. Não é mais vez de pensar em Câmara dos Deputados, em ministros do STF, em presidente A ou presidente B. Agora é de pensar no povo. O que o povo está achando disso tudo? Isso tudo é uma vergonha. Isso tem que parar agora. Esses ministros que estão mostraram que não têm condições de serem ministros do Supremo Tribunal Federal. A instituição que deveria ser o símbolo de honra e justiça no país é a vergonha nacional. É a vergonha nacional.
Então agora, senhores, o que eu quero dizer com esse vídeo é o seguinte: está em nossas mãos. Muita gente cobrando o Pacheco, cobrando o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, cobrando o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. Não vão. Não vão fazer. Aí você chama eles de covarde. E nós? Vamos fazer o quê? O povo. Daniel tá preso por ter falado aquilo que a gente queria ter falado. Por representar aquilo que a gente está pedindo desde 2018, que é o fim daquela porra lá. Que é o fim daqueles ministros lá. Ele tá preso porque representou aquilo que a gente quer. Não é o fim do STF. É a troca dos ministros, que não representam a população brasileira, que não honram a população brasileira, que não são os nossos orgulhos, não nos orgulham. Aqueles caras lá não nos orgulham. Eles não nos dão orgulho. E é por isso que nós queremos a troca dos ministros. Então, somente isso. Eu falhei em alguma coisa que eu falei aqui, que eu falei, errei, exaltei? Não. É a nossa verdade. É a nossa realidade. E aí? O que a gente vai fazer agora? Se hoje Daniel não for solto, o presidente do Senado se acovardar, Arthur Lira se acovardar, nós, cidadãos de bem, temos de novo que voltar às ruas. E isso não pode ser negociável. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Se você concorda comigo, manda esse vídeo para todo mundo. Chegou a nossa hora, a responsabilidade estava na mão do presidente, na mão do presidente do Senado, na mão do presidente da Câmara. Agora está em nossas mãos mostrar para o nosso presidente da República que nós não vamos aceitar mais isso. Compartilha esse vídeo aí. Chegou a nossa vez de lutar.